Olá, seja muito bem-vindo ao Essência Cast. Hoje é um dia muito especial e eu quero que você nos acompanhe porque o programa de hoje ele está imperdível. Olha só, hoje nós vamos falar de um assunto muito delicado, porém muito útil para aquilo que nós temos visto ao passar dos tempos, ao passar dos dias da vida das pessoas. E eu quero que você fique aqui comigo hoje, porque esse assunto precisa ser tratado. Eu espero que ao final deste programa você vai ter uma visão melhor acerca da sua vida, da sua chamada, acerca das suas decisões, das suas escolhas, porque o Essência Cast está aqui para isso. Ele está aqui para trazer valor, para gerar valor para a sua vida. E eu quero que você então nos acompanhe. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, logo agora mesmo, no começo, isso mesmo, você já pode clicar aqui embaixo e se inscrever neste canal. Nós começamos com muito zelo, com muito orgulho, nós começamos do absoluto zero esse canal, e a cada dia que se passa nós temos visto as visualizações aumentarem, melhorarem aqui a sua interação conosco. Então eu quero que você se inscreva aqui no nosso canal. Eu quero que você já deixe a sua curtida, porque a plataforma vai entender que você gostou do conteúdo e vai mostrar este conteúdo para mais pessoas. E você que quer deixar também o seu pedido de oração, a sua sugestão, a sua crítica, aqui embaixo também está os comentários. Fique à vontade. O importante é que você venha participar aqui conosco, ok? Então vamos lá. Sobre o que nós vamos falar hoje? Por que eu disse eh, que é muito delicado? Você tem uma liderança sobre a sua vida, uma liderança espiritual? Eu sei que talvez lá na sua empresa você tem o seu supervisor, você tem o seu gerente, você tem lá o seu líder e tudo mais. Eu sei que talvez até lá no futebol, você que gosta de jogar futebol, você tem lá o capitão do time, você tem o seu técnico, mas eu estou falando de liderança espiritual. Você tem um líder sobre a sua vida, você tem um pastor, você tem um guia espiritual, você tem um mentor espiritual sobre a sua vida, aquela pessoa que você fala, ó, se passar algum problema às 3 horas da madrugada, eu posso ligar para esta pessoa que ela vai me socorrer, eu não tenho dúvidas, eu não tenho dúvidas, ó, se eu não souber o que fazer, eu posso mandar mensagem para essa pessoa a hora que for que ela vai me atender. Você tem um líder espiritual? Pois é sobre isso que nós vamos falar. Uma liderança cristã. Até que ponto você ainda pode confiar? Até que ponto ainda é confiável ter um líder espiritual sobre a sua vida? Até que ponto nós devemos ter alguém que possa nos reger e falar, ó, vai para a esquerda, vai para a direita? Até que ponto a palavra de um líder ela faz efeito, ela gera um valor na sua vida de tal maneira que você não precise escutar mais ninguém, escute somente aquela pessoa porque ela vai te guiar. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Liderança cristã ou liderança espiritual ainda é confiável? Então já se prepara aí, se ajeita na cadeira, aumenta o volume ou do celular ou da televisão, não sei aonde é que você vai estar assistindo esse programa. Nós estamos também fazendo hoje aqui um programa experimental. Nós estamos aqui subindo ele na plataforma hoje, nesse domingo. Por quê? Porque domingo nós tratamos como o dia do Senhor, nós tratamos como aquele dia que você vai estar com a sua família, vai se preparar para o culto, é aquele dia que você vai almoçar com os familiares, a sua parentela, ou vai sair para ir para o parque. Então, o domingo é um dia muito especial e nós queremos que você participe desse programa e nos mostre o quanto para você também foi legal, foi bacana, foi necessário você assistir este programa no domingo, que você já tem um tempo melhor para
você parar, ouvir e aprender, ok? Então vamos lá. Eu vou começar falando sobre liderança no quesito de decepção. Liderança espiritual no quesito de decepção. Como vocês sabem, eu sou um mentor de pessoas, eu dou treinamento em alguns lugares, Deus tem nos permitido levar treinamento, seja para pastores, seja para equipes de obreiros, seja para a igreja em si. Quando nós não estamos dando treinamento, estamos dando palestra, estamos dando cursos para muitas pessoas, pessoas de classes diferentes, pessoas de localidades diferentes, tudo isso, Deus ele tem tido misericórdia da nossa vida e nos permitido a cada dia mais chegar com o ensino, chegar com conteúdo, chegar até com a pregação. Nós temos também agendas em muitos lugares, então para a gente é um prazer servir o reino de Deus. E entre essas caminhadas e andanças que nós temos visto muitas pessoas sofrerem e se decepcionarem por conta das lideranças. Alguma delas se assustam com a maneira, a postura que os seus líderes eles têm. Há quem diga que já existam, né? Há quem diga que já existam até líderes maquiavélicos, que já existem líderes narcisistas. E eu estou falando da igreja cristã evangélica, isso mesmo. Há quem diga que já existam líderes narcisistas que obrigam a pessoa a fazer uma coisa, que ameaçam a pessoa se ela não fizer. E muitas pessoas têm por um lado, se decepcionado por causa desses acontecimentos, outras têm se fechado mais, se retraído por conta do que está acontecendo, porque não é o que elas esperam, né? Não é o que elas esperam. Porque pense comigo, uma pessoa ela acabou de chegar à igreja, e ela ouviu ali de alguma maneira a palavra, seja pelo próprio líder ou seja uma outra pessoa que está ali ministrando, e aquela pessoa ouviu a mensagem de Deus, a palavra de Deus. E a palavra alegou o coração dela, alegrou de tal maneira que no final daquela reunião, daquele culto, foi passado para ela um convite. E qual que era esse convite? De que ela pudesse entregar a vida dela a Cristo Jesus. Não a nenhum homem, mas entregar a Cristo Jesus. E ali ela tomou a decisão e fez isso. E a partir daí, ela começou a ir para a igreja. Então, automaticamente, ela viu que ali existe uma liderança e ela começa a obedecer o que essa liderança vai falar. Ela vai entender, como ela não conhece nada, ela ainda talvez seja uma pessoa que é leiga do que está escrito na Bíblia. Então, ela vai obedecer tudo o que a liderança que estiver ali no altar, ou no púlpito, que seja, tudo que ela falar. Tudo que ela falar, a pessoa vai acatar e vai falar: esse caminho aqui, o meu líder falou para eu fazer, eu vou fazer. O meu líder pediu para que eu não fizesse, não fizesse. Ele pediu para ir para a esquerda, eu vou para a esquerda. Só que com o passar do tempo, quando essa pessoa vai conhecendo o seu líder um pouco mais na sua intimidade, mais no seu dia a dia, mais fora ali, fora do altar, porque no altar é um lugar onde muitas das vezes o que você conhece é o dom que a pessoa tem. Muitas das vezes o que você conhece é a unção que Deus, por sua graça, derramou sobre aquela pessoa. Porém, a unção, ela não está 24 horas com esta pessoa, por exemplo, no casamento. Não está 24 horas com essa pessoa, por exemplo, quando ela está trabalhando. E eu não estou dizendo porque não está porque Deus não quer que esteja. Estou dizendo porque muitos não se comportam do mesmo jeito. Então, ali, quando a pessoa está na igreja, está no púlpito, ela está servindo a igreja e ela está, de certa forma, procurando mostrar uma parte de quem ela é ou do que ela faz. Mas não quer dizer que esta pessoa seja absolutamente daquele jeito. Por exemplo, eu não sou pregador dentro da minha casa, porque dentro da minha casa eu sou esposo, eu sou pai, eu tenho outro comportamento. No meu trabalho, eu sou
uma pessoa que está ali para trabalhar, seja como funcionário, seja como empreendedor, eu tenho uma outra postura, eu não estou ali pregando. Acredito que você está conseguindo me entender. E aí, quando as pessoas conhecem esse outro lado do líder, muitas pessoas se assustam, muitas pessoas se decepcionam, muitas pessoas chegam a ficar pasmas de tanta mudança, de tanta transformação que é aquele acontecimento. Com isso, muitas pessoas começam a questionar: será que eu devo mesmo obedecer absolutamente tudo o que esta pessoa diz? Será que eu devo realmente acatar exatamente o que essa pessoa diz? Por exemplo, existem igrejas que quando ela entende que a pessoa ela está fazendo algo que a igreja ou que o pastor não quer ou não concorda, etc., ele exclui a pessoa. Ele exclui, ele vai lá e fala: você está excluído. O que que é excluída? No termo aqui mais prático, é que ele convida a pessoa a se retirar daquela igreja. Ele convida, fala: ó, você não vai fazer mais parte daqui, pode se sair, pode se retirar. E muitas pessoas, quando não têm a devida estrutura, numa ocasião dessa, muitas pessoas voltam para a vida que tinham. Muitas pessoas pegam o caminho do retorno e abandonam a fé. Abandonam a fé porque ela entendia que aquela pessoa era uma referência para a vida dela, mas aquela pessoa não foi como ela esperava. Então, o que que eu quero trazer aqui no dia de hoje? O que que eu quero trazer nesse domingo aqui de mensagem para a sua vida? Eduardo, você veio aqui denunciar líderes? Não. Eduardo, você veio aqui causar polêmica? Não, o programa Essência Cast ele não está aqui para isso. Muito pelo contrário, nós estamos aqui para gerar valor na vida daqueles que querem. É por isso que nós estamos aqui. Agora, eu preciso que você entenda que esse programa, antes de mais nada, ele é bíblico. Antes de mais nada, ele é bíblico. Ele tem a sua base, ele tem o seu fundamento na sabedoria milenar, que funciona há milhares de anos, que é um livro de princípios, de valores. Então, nós não podemos abrir mão do que está escrito. Quando eu olho aqui para a Bíblia, está aqui comigo a minha Bíblia, quando eu olho aqui para a Bíblia em Mateus, capítulo de número 18, esse texto vai trazer aqui para nós um trecho de Jesus conversando com pessoas. E nesse texto, Jesus ele vai trazer aqui, à luz da palavra, ele vai trazer acerca de alguns assuntos diversos. E dentre eles, Jesus ele vai falar sobre essa questão de exclusão. Quando é que você vai excluir ou não uma pessoa da igreja? Quando é que você vai excluir? Eu separei até aqui, eu deixei a passagem separada até aqui para que nós possamos entender. Porque ele cita aqui, em Mateus 18, versículo 15, que quando uma pessoa ela pecar contra aquela outra pessoa, preste bem atenção nisso, que Jesus não está falando de pecar contra a igreja no geral, mas pecar contra uma pessoa em específico. Esta pessoa deveria pegar e chamar ela para conversar. E uma vez que ela ouvisse, ali entendesse que ela errou e tudo mais, tá tudo certo, continua a comunhão e amém. Mas se essa pessoa não quiser dar ouvidos, que deveria vir testemunhas, umas duas ou três testemunhas para conversar, que fosse conversado novamente e nesta conversa ouviriam o que a pessoa também tem a dizer. Haveria o espaço para que ela pudesse explicar por que ela agiu assim, a maneira como ela fez e tudo mais. E uma vez que essa pessoa ainda não aceitasse esta repreensão, seria chamado a igreja no geral agora a igreja no geral, e novamente uma outra tentativa para falar com essas pessoas. E aí, se com essa pessoa, no caso que é tratada como a que errou, a errante, agora ela não escutou a primeira conversa, não escutou a segunda, não escutou a terceira, aí ela deveria ser tratada como um publicano,
ou como um gentio, alguém que não conhece ainda a fé, que não mais faz parte daquela fé cristã. Percebe o caminho que percorre, que Jesus está ensinando? Jesus está ensinando o percurso que ele está falando, que não é você chegar na pessoa e simplesmente falar, você está expulso, você está excluído, mas que antes tem todo um processo para que isso viesse a acontecer. Pois bem, uma vez que isto não é respeitado, é feito ao jeito que a liderança, ao jeito que a pessoa bem entende, acaba que ela toma a decisão por conta própria. E aí, nesse mesmo capítulo, Jesus vai citar que quando a igreja ela ora, se ela desligar na terra, é desligado no céu, o fato da comunhão daquela pessoa. Mas que, por outro lado, se a igreja ligar na terra, também é ligado no céu a comunhão daquela pessoa. Percebe que Jesus não está citando aqui uma placa, uma denominação em si, que ele não está dando nome àquela denominação, mas ele está tratando como o reino de Deus ao todo. Agora, pasmem o que está no contexto desta mensagem. No contexto, agora eu estou falando do capítulo inteiro, porque eu citei aqui o versículo 15 em diante até o versículo 20. Mas agora, sabe o que acontece no capítulo 18 inteiro? Jesus ele vai falar sobre a parábola da ovelha perdida. Ele vai citar que quando uma ovelha se perde, ao invés de você abandonar ela, ao invés de você julgar ela, ao invés de você escorraçar com ela, que deveria ir atrás dela. Sabe o que é mais ainda está neste contexto de Mateus capítulo 18? Jesus ele vai ensinar sobre a importância do perdão. Ele vai ensinar sobre a importância do perdão. Ou seja, quando nós vemos uma pessoa ela sendo escorraçada e tudo mais, é preciso que seja questionado o que está sendo feito em cima do altar. E é preciso que seja, é preciso que seja examinado à luz da Bíblia até que ponto a liderança está entendendo que ela está ali para cuidar do rebanho como responsável e até que ponto ela está entendendo ou interpretando que ela é dona de alguma ovelha. Primeiro que Jesus não deu nenhuma ovelha para que os pastores fossem donos. Ele emprestou para que os pastores pudessem cuidar delas. Já começa por aí. Pastor nenhum, de denominação nenhum, tem o direito absoluto sobre a vida daquela pessoa, até porque não foi nenhum pastor, e eu me coloco junto dessa leva, não foi nenhum pastor, nenhum líder espiritual, não foi nenhum mentor, não foi nenhum palestrante, não foi nenhum coach, não foi nenhum missionário, entenda como você melhor puder, não foi nenhum de nós que morreu por você na cruz do Calvário, foi Jesus de Nazaré. Foi Jesus de Nazaré. Então, sabe, eu estava refletindo sobre isso e aí me assustei no dia em que Jesus ele foi colocado à prova da mesma forma como muitos líderes de hoje são. Que prova é essa, Eduardo? A prova e o desafio de quando você entende que é momento de você deixar determinada denominação ou deixar determinada cobertura para você entender aquilo que Deus tem direcionado para você. E sabe o que me chamou a atenção? Que certa feita Jesus estava ministrando, estava pregando. E as pessoas começaram a entender, a interpretar que a mensagem que ele estava pregando era muito dura. Era muito dura. As pessoas não pensaram duas vezes, é momento de sair. Eu não quero ouvir uma ministração tão forte e tão sincera, tão profunda como essa. E as pessoas começaram a sair. Pedro, que na época era um obreiro de Jesus, começou a ficar assustado, começou a ficar preocupado, porque ele, poxa, muito difícil para evangelizar, para trazer as pessoas, agora por causa da pregação as pessoas estão saindo. E aí Pedro correu até Jesus e falou: Senhor, o povo está saindo. Não tem como o senhor pegar leve na ministração, não tem como o senhor pegar leve na pregação. E aí Jesus olha para Pedro e fala uma das palavras mais, eu acredito que mais dura de se ouvir, uma das frases mais duras de se ouvir
do Senhor Jesus. Qual? Ele diz: pode ir também, eu te libero. Em outras palavras, eu te abençoo. Vai, pode ir, vai lá. Eduardo, por que que Jesus está fazendo essa ação? Por que Jesus está fazendo, tomando essa atitude? Primeiro, porque ele sabia quem ele era, ele sabia o valor que ele tinha. Jesus sabia quem ele era e o valor que ele tinha, e ele sabia a importância de quem estava com ele, de quem andava com ele. Ele sabia que quem andava com ele não ficava do mesmo jeito, quem andava com ele não se tornava a mesma pessoa mais, não, acontecia mudança, transformação de caráter, de postura, de vida num todo. Segundo, porque Jesus sabia que a mensagem que ele estava ministrando não era só dele, era do próprio Deus, o próprio Pai que entregou para ele. E ele, o Pai, o Filho e o Espírito Santo sendo um, ele sabia que aquela mensagem era para transformação, era para a vida, mas ele sabia também a terceira coisa, que ninguém era obrigado a ficar. Simples assim, que ninguém era obrigado a ficar. Então Jesus ele deu a liberdade para quem quisesse ir. Ele não forçou a ficar, ele não ameaçou. Quem for vai ver só. Muito pelo contrário, ele abençoou. Ele deixou ir, ele deixou à vontade. Ele deixou à vontade. Ah, Eduardo, não está escrito que ele abençoou, eu não quero entender que ele abençoou, então eu não preciso entender que ele abençoou, mas que ele deixou à vontade para ir, ele deixou. Gostemos nós ou não. Então, quando se trata de uma liderança cristã, para saber se ela é confiável, a primeira coisa, você precisa saber se ela está fazendo o que a Bíblia diz para ela fazer. E você só vai saber isso se você também conhecer a Bíblia. Nós temos, infelizmente, um grande defeito. Nós não queremos parar para meditar e aprender a palavra de Deus. Nós queremos que ela venha sempre já mastigada, tratada, preparada, bem elaborada, para que a gente possa somente receber. Nós não queremos fazer a nossa parte. E você precisa entender que não é um livro proibido. Você precisa entender que não é um livro que ninguém tem acesso. Muito pelo contrário. Você precisa entender que não é só uma liderança que tem acesso. Ao contrário disso. Você também tem total acesso, você também tem total direito de você poder usufruir desse livro. Agora, quando você não faz isso, o que é te entregado, o que é dado, você acaba acatando, sem saber se está certo, sem saber se está errado. A segunda coisa que você precisa entender para saber se uma liderança, se ela ainda é confiável, além de você estar lendo a palavra de Deus, veja se o que esta pessoa ela fala, se ela pratica na vida dela. Veja se é o que ela fala, ela pratica, porque tudo que você vai ver Jesus falando para fazer, ele também fazia. Ele não mandava apenas jejuar, ele também jejuava. Ele não mandava apenas orar, ele também orava. Ele não mandava apenas meditar na palavra, ele mesmo meditava. Ele mesmo meditava. Então você precisa ver, precisa haver uma certa coerência. Eu não estou falando sobre perfeição de quem está ali. Eu não estou falando de não ter nenhum erro, nenhuma falha, absolutamente nada. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. E aqui eu quero também dar um adendo para você entender sobre liderança cristã. Se ainda é confiável, posso falar para você o que, que a Bíblia diz? Que foi Deus quem levantou os líderes. Foi Deus. Está escrito na Bíblia, na carta que Paulo escreve aos Coríntios, que foi o próprio Deus que entrega dons não só espirituais, mas também dons ministeriais. A primeira Coríntios, primeira e segunda Coríntios vai falar, Efésios vai falar sobre os dons ministeriais, a chamada ministerial. Ou seja, Deus levanta líderes. Agora, o fato de Deus levantar não quer dizer que eles vão sempre se manter de pé. Infelizmente. Talvez você conheça algum pastor que você admirava, algum líder religioso, algum líder cristão que você admirava, você gostava das pregações, você gostava da postura dele, você gostava da sabedoria que ele tinha, do entendimento que ele tinha. Porém, um dia
Você descobriu um pecado dele, você descobriu uma grande falha que para você aquilo foi escandaloso. Por favor, não esqueça que se trata de um ser humano. E por ser humano, não vai haver perfeição. Agora veja até que ponto esta pessoa se arrepende dos erros dela e ela procura melhorar, ela procura se refazer, se restaurar, se reconstruir. E se ela não procura, você já está dizendo para você, já é sinal para você não estar debaixo da cobertura dela mais. Já é um sinal para você não estar mais debaixo daquela cobertura. Por quê? Uma vez que você tolera ela ser desse jeito, você tolera ela fazer as coisas que ela faz, aí você acaba também se tornando conivente com aquilo, porque você começa a ter aquilo que a gente chama de pulga atrás da orelha. Você começa, peraí, alguma coisa está errado, o que está falando eu acredito que não está batendo tanto com o que a Bíblia fala, peraí, esse comportamento está me deixando intrigado, esse tipo de postura, será que é realmente assim que a Bíblia fala para sermos? Será que realmente é assim que a Bíblia fala para nós fazermos? Será que realmente, peraí, olha, não está, pelo que eu estou enxergando, não está mais sendo bíblico, não está sendo mais de acordo com o que se espera. Olha, eu estou vendo que não existe coerência. É falado uma coisa, é direcionado uma coisa, é ordenado uma coisa, mas a prática tá parecendo outra. Opa, isso é um sinal para você. Isso é um sinal que você precisa tomar uma atitude de mudança. Você precisa tomar uma atitude de mudança. Mas aí, Eduardo, sabe qual que é o problema? É que eu ouvi falar que quem sai de lá é rebeliado. É rebeliado. Sabe quem é rebeliado que a Bíblia fala? Sabe quem é rebeliado? É o Lúcifer. Que era o Lúcifer. Aquele que era o Lúcifer e não é mais. Sabe? Por quê? Porque ele não só se desviou da palavra de Deus, da vontade de Deus, como também levou a terça parte dos anjos com ele, mas ele entrou para uma vida de pecado, uma vida de erro, uma vida de desobediência. Uma vida de desobediência. É por isso que ele é chamado de rebeliado. Agora, peraí, se você sai, você serve a Deus aqui e você sai para servir a Deus ali. Não é que você está indo, voltando para trás para sua vida de pecado, está abandonando a fé, você está. Não, muito pelo contrário, você está arrumando briga, não, você está arrumando intriga, não, muito pelo contrário, você está servindo a Deus aqui. Você ama a Deus, você serve aquela igreja, você cuida daquele povo, você dá o seu melhor. E agora você vai fazer ali, naquela outra localidade, debaixo daquela outra cobertura. Isso é rebelião? Peraí. Se você não se desviou, se você não saiu da palavra, se você não deixou de amar a Cristo, não deixou de ter o temor do Senhor, é claro, a gente considera que você precisa pedir uma direção para Deus para que você tome essa decisão. Porque não é sobre uma placa de igreja, uma denominação, é sobre o centro da vontade de Deus, aonde Deus te quer. É isso que você precisa considerar. E no dia que Deus não te quiser mais naquele lugar, ame, honre aquelas pessoas, reconheça o valor que elas tiveram na sua vida, reconheça se você já foi ajudado por elas, o quanto agregou na sua vida, se você teve algum aprendizado, reconheça. Isso não é nenhuma falta de humildade. Isso não é nenhuma soberba, nenhuma arrogância, não, muito pelo contrário, reconheça isto. Ó, muito obrigado, o tempo que caminhamos juntos, agora estou indo numa outra direção. Estou indo numa outra direção. Ah, Eduardo, mas eu vou ser chamado de tudo. Irmãos, se Jesus, se Jesus foi falado que para ele que ele expulsava demônio no nome de Beuzebu, espero que vão falar de você. Espera, se Jesus, o Salvador da humanidade, o Filho de Deus vivo aqui encarnado, que teve na terra, que morreu, pagou o preço pelo pecado de toda a humanidade, foi chamado, foi falado para ele que ele expulsava demônio no nome de Beuzebu, ou seja, que ele fazia parte dos endemoniados, dos demônios. O que você espera que vão falar da sua vida? Então, eu queria que hoje você entendesse isso. A liderança cristã, que é confiável, é aquela que é bíblica. É aquela que tem coerência no que ela ensina, no que ela vive, sabe? A liderança cristã que é confiável
é aquela que foi chamada pelo próprio Deus, não que ela se chamou, não que ela se colocou naquela condição, mas que Deus deu para ela. E a gente sabe quando uma pessoa tem uma chamada que é dada por Deus e uma quando ela se chamou. Agora, eu não vim aqui passar a mão na sua cabeça, eu vim também para te alertar, para que você se preocupe com a sua postura, para que você se preocupe com a sua condição, porque talvez as coisas não tenham acontecido porque você não tem feito a sua parte. E é muito fácil eu reclamar do A, eu reclamar do B, eu dizer que o C me chateou. Agora o difícil é quando é eu fazer a minha parte. É eu fazer a minha parte. Antes de nós fazermos aqui as considerações finais, se você ainda não curtiu este episódio do Essência Cast, curte aqui embaixo, tá aqui o botão, tá aqui, ó, tem uma lista de botão aqui para você curtir. O botão de curtir, o botão de você se inscrever no nosso canal. Eu quero muito ter você aqui. Já no próximo programa eu já quero ter você como nossa audiência. Então já se inscreve aqui no nosso canal, se inscreve no nosso canal, deixa o seu comentário, o que você entendeu até aqui do que eu falei. Faz sentido o que eu falei até aqui para você? Faz sentido? Se faz sentido, escreve aqui. Quer deixar o seu nome para oração? Então, escreve aqui. Você já passou por uma decepção com uma liderança cristã? Nossa, Eduardo, eu não esperava isso, mas eu passei. Nossa, eu me frustrei, eu confiei cegamente e eu é, me arrependo até hoje do que eu fiz. Pode escrever aqui, pode deixar seu comentário, porque com todo carinho nós vamos ler e acompanhar, tá bom? E aqui, agora, entrando na parte das considerações finais, você que por alguma razão, algum líder te expulsou de uma denominação, foi lá e falou, ó, você não precisa ficar mais aqui não, pega as suas malas e pode procurar um outro canto para você. Não precisa se sentir sozinho não, aflito. Muito pelo contrário, ore a Deus e peça direcionamento, que Ele vai te mostrar um outro lugar para você servir a Ele lá. E quando chegar lá, não seja retraído, não. Porque muitas pessoas falam, quer saber, eu vou para uma igreja onde ninguém me conhece, quando acabar o culto eu vou sair correndo. Não faz isso, não. Não faz isso não, porque Deus te confiou talentos, Deus te confiou dons, Deus te confiou responsabilidades. E quando você assume esse comportamento de se retrair, é você que vai pagar um preço um dia por aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Então não faz isso não, tá? Talvez você seja essa pessoa que passou por isso, que se frustrou, que se entristeceu. O que eu tenho para falar para você é que o bom pastor chamado Jesus de Nazaré, ele te ama. Ele te ama, ele tem uma chamada na sua vida. E se tem homens para te criticar, para te amaldiçoar, para te ameaçar, pode ter certeza, ainda existem muitos remanescentes na terra para te direcionar, para não falar o que é da ideia dele, falar o que está na Bíblia. Eu não preciso aqui ficar dando a minha opinião. Eu não preciso aqui ficar falando o que eu quero e bem entendo. Eu só tenho que falar o que está escrito na Bíblia. Eu só tenho que ministrar a você o que está escrito na Bíblia. E aí eu deixo a parte do Espírito Santo falar no seu coração, te direcionar, te dar sabedoria. Tá bom? Mas seja como for, olhe para Cristo, porque certamente tem história na sua vida para você viver o melhor com Ele. Tá bom? Eu fiquei muito feliz. Espero que você tenha gostado desse programa Essência Cast nesse domingo, que você possa ser abençoado, que você possa estar com a sua família, que você possa viver um domingo muito especial. Se você estiver assistindo esse programa ainda de dia, dá tempo ainda de você ir num culto, procure uma igreja, procure um líder sobre procure lá um lugar que você vai sentir paz, vai sentir a vontade, vai estar feliz com Cristo, porque certamente é o que Deus tem para você o melhor, tá bom? Nos vemos semana, que Deus te abençoe e que você continue firme na sua caminhada. Esse foi o Essência Cast, um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.